Olá, um grande abraço para todos. 23 de abril, hoje faz um ano que o nosso irmão, Padre Paulo Nobre, da Arquidiocese Mariana, meu colega de turma, foi morar com Deus. Nossa solidariedade a todos os nossos colegas do GS 96. Um grande abraço para todos. A certeza de que Ele está em Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas todas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Este texto é tão belíssimo que dispensa comentários. Aqui está o caminho da igreja nascente, o caminho da igreja atual. Nas Escrituras e na Eucaristia encontra-se a missão de manifestar o ressuscitado às nações, que significa os nossos corações. Pela palavra e pela Eucaristia a igreja se completa. Pela palavra e pela Eucaristia temos a constante presença do ressuscitado entre nós, que se torna nosso anfitrião. De peregrino desconhecido, entra na nossa familiaridade, resolve todo o mal-entendido e nos acolhe em seu coração sacrossanto de amor. Páscoa é esta passagem da penumbra da fé, da incerteza, da insegurança, para a clarividência, para a certeza de que com Cristo morto e ressuscitado,
não temos nada a temer. Surgem barreiras, dificuldades, desafios, ciladas, obstáculos, mas em Jesus morto e ressuscitado, pela palavra e pela Eucaristia, na comunidade reunida, somos mais que vencedores, conforme diz o apóstolo Paulo. Portanto, amigos e amigas, peçamos ao Senhor que nos dê força, rezemos nesse instante de luto. Embora vivamos o tempo pascal, estamos enlutados com a morte do nosso querido Papa. Que o Espírito Santo suscite entre os cardeais aquele que possa dar continuidade a este momento tão bonito em que Francisco colocou a Igreja, em saída, em abertura, para ir ao encontro das ovelhas perdidas, daquelas que estavam abandonadas, ultrajadas, humilhadas pela economia, pela política, pela cultura, pela intolerância. Que o sorriso de Francisco se faça agora presente naquele que virá em nome do Senhor para apacentar a sua grei. Rezemos pelo seu repouso eterno, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez entre nós e possamos verdadeiramente suplicar ao Espírito para que, através da palavra e da Eucaristia, o pão novamente se partilhe e o Cristo ressuscitado não precise mais de aparecer a ninguém, porque Ele já se faz presente nos sacramentos de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Esta oração chegue ao coração de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, pedindo por Joaquim, por Magali, por Finha, por Oswaldo, Monsenhor Carvalho, também pedindo por Antônio Gonçalves, da Vida à Luz, tantas outras pessoas que nos têm pedido preces e orações. Um grande abraço para todos.